Começando mais uma live, vamos falar sobre o excesso de vacinas e medicação para cães e gatos e pets, mas é claro que a gente foca em cachorro aqui, porque eu sou adestradora de cães. Manda o convite, doutora Janaína, por favor, primeiro. Eu não vou te convidar antes não, para ver se não dá erro de novo. Daí eu aceito a sua solicitação, melhor. Vamos ver se dá certo fazendo assim. Boa É, tarde, Flávia, tudo bem? tudo bom? Ai, gente, esse Instagram me deixa louco. Não, fazer live em collab é assim mesmo. Deus, toda vez dá algum problema, impressionante. Mas graças a Deus deu tudo certo. Muito prazer em estar aqui com você. Gratidão por vir. Já vamos agradecer a todos que estão aqui, os que vão entrar, os que vão assistir depois, que vai ficar salva essa live, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí eu vou passar para a doutora Janaína salvar lá na página dela. Eu vou deixar aqui no meu Insta e vou colocar no YouTube também, que aí lá dá para você acelerar o vídeo, né? Dá para assistir mais rápido para quem quiser. Então, muito obrigada, pessoal. Gratidão a todos. Nós vamos falar de um assunto muito importante, que é uma questão agora que os clientes estão assim polvorosa por causa dos novos protocolos vacinais e têm me perguntado muito sobre isso. Só que eu não sou veterinária, então por isso que eu sempre trago profissionais de outras áreas para me ajudar, para ajudar vocês também, né? Para que todos nós tenhamos nossas dúvidas satisfeitas e possamos dar mais qualidade de vida para os nossos pets. Aqui a gente vai focar em cachorro, porque eu sou adestradora de cães, mas é claro que isso também entra para outros pets, como gatos, por exemplo, né? Uhum. Então eu gostaria de pedir, doutora Janaína, por favor, se apresente para nós, traz aqui a sua especialidade, que assim como eu, você também é naturopata, né, naturóloga e gosta das terapias e medicinas integrativas. Então, por isso também que nós gostamos muito do trabalho uma da outra, né? Uhum. Eu quero pedir para você se apresentar para o pessoal que não te conhece ainda, por favor. Uhum. Eu sou a doutora Janaína, eu sou formada em medicina veterinária desde 2014 e desde 2018 eu estou trabalhando, estudando as práticas integrativas, porque, como eu comento muito, né, na faculdade a gente aprendeu a ser prescritor de medicamentos, assim como prescritor de rações, né? E aí, o que que aconteceu? Em 2018, eu desenvolvi burnout devido à sobrecarga de plantões e também com uma insatisfação na minha alma, né? De fazer o que os livros mandam, o que os especialistas mandam e os pacientes não melhoram. E aí eu comecei a estudar então a medicina integrativa. Meu primeiro curso na área foi alimentação natural e medicina funcional com o Dr. Luiz Fernando. E aí eu segui associando sempre o tratamento físico, né? Então fiz pós de acupuntura, fiz pós de homeopatia, apesar da homeopatia pegar parte mental e emocional também. E eu fiz também em paralelo cursos em tratamentos energéticos, reiki, radiestesia, radiônica, comunicação intuitiva, teta healing, enfim. E aí, o que que eu fui entendendo, né? Que a gente não adianta a gente tratar um sintoma, a gente precisa tratar o doente, né? E a partir daí eu comecei a entender um sistema que se formou, que é o sistema que o Rockefeller ele instaurou, né, a partir de 1903, quando ele criou o sistema educacional que a gente conhece hoje, né? Pré, primeira série, segunda série, enfim, da forma que a gente tem ali hoje desenhado. E nesse sistema, eles foram tirando o poder das pessoas de questionarem. Se vocês pararem para observar, a escola odeia alunos questionadores. Eu era odiada na escola. E aí existiu então esse processo. Em 1910 começou a surgir os medicamentos, né? E aí o que que aconteceu? Eles perceberam, o Abraham Flexner, que precisava tirar da grade das cadeiras de medicina e de veterinária os tratamentos integrativos, né? Que hoje são considerados integrativos, por quê? Lá atrás, na época, antes de 1910, tinha cadeira de nutrição, eles sabiam a importância de uma alimentação correta, acupuntura, homeopatia.
eu acredito que talvez até terapias energéticas, né? Uhum. E aí eles perceberam que os médicos, eles não estavam prescrevendo os remédios. E aí então ele fez um financiamento de um valor simbólico de 100 milhões de dólares para as faculdades tirarem da grade os tratamentos naturais e fazer a prescrição de medicamentos. Que foi aí que começou os nossos famosos artigos científicos, né? Muita coisa hoje, Flávia, eu percebo que está sendo comprovada na medicina natural, na medicina naturopata, que são coisas que são faladas há mais de 20 anos. E quantas pessoas que sofreram nesses 20 anos para hoje a gente ter essa mídia, desse conhecimento. E eu fico muito assustada, porque eu acho que foi o ano passado que uma médica integrativa humana, daí, ela participou de um congresso de medicina humana em que falaram da constelação familiar, o impacto dos traumas da ancestralidade nos doentes, né? E aí o que, que aconteceu? Só que sair daquele congresso e isso se dissipar na medicina demora mais ou menos uns 20 anos. Então, a gente ter a consciência de que tudo está muito retido com a manipulação da indústria farmacêutica. Uhum. Sim. Foi muito bom você ter começado assim, já contextualizando tudo isso, porque nós temos os artigos científicos, eles são muito importantes, é claro. Inclusive, temos muitos artigos hoje falando de terapias integrativas, principalmente o Reiki, que já é bem conhecido e comprovado cientificamente, né? Mas o que as pessoas não entendem, às vezes, né, os leigos, né, o grande público, é que há muita dificuldade também de novos profissionais ou de profissionais que seguem a linha mais integrativa de exporem seus artigos, de fazermos esses estudos, de colocarmos isso em uma visão para que a grande massa consiga visualizar, né? Então, eu fiz a pós em naturopatia e para nós era muito difícil, né? Tanto conseguir esses estudos baseados, científicos, quando nós fomos escrever nossos próprios artigos. Então, a gente não tem uma grande aceitação da comunidade ainda, porque ainda tem muito esse pensamento cartesiano mesmo, né, de que o ser humano, ele hoje menos assim, de que o ser humano ou que o animal é uma máquina, mas ainda tem sim muito essa visão de que tudo a gente tem que pôr remédio, tudo a gente tem que curar com remédio, cirurgia, medicamento, cirurgia, e na verdade nós vemos que não, que nem sempre nós precisamos tomar remédio. Claro que a gente precisa e nós agradecemos muito pelos remédios que salvam nossas vidas, mas muitas doenças, pessoal, de verdade, e muitos sintomas da nossa rotina, e tanto doenças físicas como emocionais e psíquicas, com as terapias integrativas, ou como mudanças em alimentação, exercícios físicos, mudança em pensamentos, terapia mesmo, com psicólogo, com psicoterapeuta, analista, já vão ajudar muito, né, já vão nos ajudam a melhorar, e também os pets, né? É, Então, a gente foi muito bom você ter trazido já esse contexto, né, do porquê das terapias integrativas serem tão importantes no seu trabalho e no meu trabalho também como e é adestrador. assim, Flávia, uma visão que eu tenho hoje, tá? É assim, ó, quando eu comecei a estudar um pouco da forma que o Abraham Flexner trouxe esse relatório, como que o Rockefeller entrou nas faculdades, foi ali que nasceu os artigos científicos. Então, ou a gente no meu ponto de vista, tá, Flávia? No meu ponto de vista, ou Uhum, você defende os artigos científicos, ou você defende a verdadeira medicina, que é uma medicina que tem aí mais de 4.000 anos. O reiki, ele, cara, para mim ele deve ter mais ou menos a idade da medicina tradicional chinesa, porque eles já usavam, né, há muitos anos. Então, o reiki, ele foi utilizado muito antes de entrar essa manipulação do Rockefeller, e ele funcionava, porque senão ele não tinha sido disseminado da forma que foi. Então a gente precisa ter essa consciência. Tanto que hoje eu faço uma brincadeira, Flávio, que é assim: quando o médico ou um veterinário convencional fala que o remédio é bom,
É porque de verdade a gente tem que questionar e ler a bula mesmo e ver se realmente é tudo isso. Sim, e o medicamento químico, ele vai ter um efeito colateral. Vai ter um efeito colateral. Então, Porque antes de ele tomar um remédio, bloqueia. a gente precisa pensar muito, né, antes de tomar qualquer tipo de medicamento. Ele bloqueia alguma funcionalidade do corpo. Vamos falar do queridinho Apoquel, do queridinho Zenrelia, do queridinho Citopoint, que se usa muito hoje. Muito. Eles são medicamentos que um dos mecanismos de ação deles é bloquear o fator de crescimento neural. Gente, é a neuroplasticidade dos neurônios, das raízes nervosas, das terminações nervosas do teu animal de estimação que ele bloqueia. Agora eu te faço uma pergunta que eu acho o máximo. Tem um dentista que eu acompanho que ele faz essa pergunta. Se todas essas raízes neurais não servissem para nada no organismo, por que Deus teria criado? É, exato, exato. Né? Então, assim, a gente entender isso e a gente deixar de ser refém desse processo e parar de dizer amém aos profissionais. É. Gente, eu perco muito cliente, porque eles chegam para mim, eles têm um choque de realidade. E aí não tem uma compatibilidade. Toca E aqui. eu aprendi, porque não sou eu, Flávia. Não sou eu que vou sofrer com meu paciente com câncer, com doença renal crônica, com disfunção. Não sou eu. É. É ele. Ontem eu até coloquei um post falando sobre a hierarquia entre os cães, né? E coloquei lá que as pessoas não podem acreditar em tudo que elas veem na internet e também tomar muito cuidado com acreditar em ler e ver vídeos daquilo que elas querem ouvir. Porque em comportamento canino e em saúde, principalmente, né, a gente não vai escutar o que a gente quer ouvir. É a mesma coisa eu pagar uma nutricionista ou um psicólogo e querer escutar só o que eu quero ouvir. Não vai resolver meu problema. Né? Então, se você vai a uma veterinária, na doutora Janaína, você quer resolver um problema. Logo, ela vai te falar coisas que você não queria ouvir, mas você tem que ouvir para sanar o seu problema com o seu pet. No meu caso, é a mesma coisa. Se o cachorro está com algum problema comportamental emocional, eu vou dizer coisas que estavam ali inconscientes, que eu vou trazer para a consciência e mostrar. Por causa disso, o cachorro está fazendo isso. Temos que mudar isso na rotina. Temos que tratar o cachorro a partir de hoje dessa forma, não da mesma forma de sempre, porque senão ele não vai mudar. Então, essa querer ouvir o que eu quero ouvir é algo que o marketing explora muito bem em todas as áreas, mas aqui na nossa área pet é uma coisa que tem se tornado muito preocupante, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas têm tratado os cães, isso é muito bom, com mais amor, com mais carinho, como família multiespécies, mas está chegando num extremo também de tratar os cachorros, principalmente os cachorros aqui, como bebezinhos mini-humanos, inclusive transferindo suas frustrações e doenças, porque os cães são super assintomáticos, né? Eles captam tudo que a gente passa. E a gente nem precisa entrar aqui numa questão muito energética e espiritual para ficar uma coisa mais científica, né? Mas os cães são muito sensíveis, né, gente? Então a gente imagina o nosso organismo humano, o tamanho dos nossos órgãos. Agora imagina o tamanho do fígado de um cachorro tomando um monte de medicação, um monte de vacina, um monte de medicação para alergia, como a Janaína trouxe agora há pouco. E às vezes essa alergia nós podemos tratar de outras formas tão naturais, com medicação natural, mas também mudando a rotina, oferecendo uma rotina mais adequada para o animal, mudando o nosso comportamento, que gera ansiedade no animal, que gera coceira do animal. Né? É que é um processo, Flávia. Assim, ó, eu brinco que no último dia de maio eu participei de uma mentoria e eu tive a oportunidade de conhecer um dentista que ele é odontologista integrativo. E ele acompanha vários perfis, como eu acompanho, e foi ele que até que me falou desse relatório do Abraham Flexner. E aí eu voltei, eu comecei a procurar um pouco. Eu disse, meu Deus, gente, eu quero acabar com esse negócio. Quero acabar com isso. Por quê, Flávia? É um processo de manipulação. E eu sou muito assim, eu não me apego, por exemplo, a datas. Eu não sei, eu não vou lembrar quando que o reiki começou, porque para mim é irrelevante. Eu Ah, sei não que pode. funciona e é isso, né?
E aí, o que que acontece? Eu comecei a observar, eu comecei a prestar atenção nas coisas ao meu redor. E eu comecei a entender como que o sistema ele foi sendo desenhado. Então, vamos lá. Em 1903, com esse sistema de educação, educação que eu falo não é a faculdade, porque essa mudança foi em 1910. Esse sistema que a gente conhece hoje, ele não criou as pessoas para serem pensadores. Uhum. Ela criou as pessoas para serem trabalhadores. E o objetivo é você a trabalhar, a adoecer e você dar dinheiro para o Rockefeller. É, Então, por exemplo, vamos lá, um cachorro com dermatite atópica, gente, gerada por estresse ou ansiedade. Eu até fiz um post esses dias falando sobre isso. é, Gente, a Pocoyo não vai resolver. Quem vai resolver vai ser a Flávia. é, E para você, tutor, saber que é a Flávia que vai contribuir, que não é só isso, óbvio, mas que vai contribuir para a cura da dermatite atópica do seu pet, você precisa ter um veterinário que sente com você e converse e queira saber do seu pet, o histórico dele. É 2 horas de consulta, gente. é, Eu não faço consulta de meia. Às vezes, assim, umas de emergência que aparece até vai, né? Porém, uma consulta bem feita é de 2 horas. é, Sexta-feira eu fiz uma consulta que durou 2 horas e meia. Remarquei toda a agenda. Por quê? Eu precisava saber do meu paciente. é. A minha consulta também. Minha primeira consulta dura de 2 horas e meia, 3 horas. E aí as pessoas às vezes não entendem, né, o valor ou por que tanto tempo. Mas é porque, gente, é isso. Nós que trabalhamos dessa forma integrativa, nós precisamos ver todo o ambiente, toda a rotina do animal e da família, né? É um holístico que a gente fala. Por isso que a gente fala que é um trabalho integrativo. Não é só aquele sintoma que nós vamos trabalhar. Tem uma raiz para acontecer tudo aquilo, né? E aí começa a gente cobrar do sistema. Porque eu acho muito engraçado, Flávia, que cada dia eu tô ficando mais crítica e mais cri-cri com algumas coisas. E eu acho muito engraçado que tem muitos terapeutas holísticos, terapeutas integrativos, vendendo terapias alternativas, mesas radiônicas, reiki, tratamento, vendendo isso, só que eles e os seus animais só tomam remédio. É, Uma alimentação de má qualidade, que inclusive os alimentos industrializados vêm de onde? Do senhor Rockefeller, e medicamentos. E eu digo, gente, não bate, não tem nexo. é. Nossa, foi muito bom você trazer esse outro ponto também. É, as terapias, infelizmente, muitas pessoas olham, rechaçam as terapias naturais e integrativas, muito por conta, eu acredito também, de profissionais despreparados, né? Porque nós não temos ainda uma regulamentação. Isso também é uma pena. Inclusive, na minha profissão de adestrador, não tem uma regulamentação. E isso também abre muitas portas para que pessoas que não têm experiência ou às vezes não sabem o que está falando, trazer um viés mais marketing mesmo para o trabalho, de dizer o que as pessoas querem ouvir, para vender seus cursos, né, suas mentorias e seus trabalhos online, geralmente, né? Então, isso é uma coisa importante, pessoal, também, né? Quando você vê um profissional, quando você vir, né, um profissional falando sobre o reiki, por exemplo, sobre mesa radiônica, sobre constelação familiar, não torce o nariz, né, assim, de cara. Pesquisa aquele profissional, vê se ele tem resultados, principalmente, né? Tem depoimentos de clientes dele no Google, nas redes sociais dele, tem pessoas que gostam do trabalho, que tiveram resultado. Pô, se alguém teve resultado, essa pessoa ajudou alguém, então realmente eu tenho que dar ouvidos para essa técnica que ela está trazendo, mesmo que, ao meu ver, pareça algo bem estranho. Então não é porque às vezes um veterinário não usa medicinas integrativas e só dá remédio que ele é bom. Porque na faculdade ele aprendeu a dar o remédio tem comprovação científica, ele funciona, vamos dar só o remédio. Porque não é assim, né? Como nós falamos antes, os remédios têm efeitos colaterais. E nos animais esses efeitos são muito mais catastróficos, inclusive às vezes, do que nos humanos, porque os animais vivem menos também, e esses remédios vão diminuir a vida dos animais. Exatamente, exatamente. E a gente ter essa consciência, sabe? Porque assim, a gente tem que ter um olhar mais crítico. Por exemplo, hoje, gente, não é qualquer coisa que serve para mim.
Assim, eu tenho um olho clínico muito. As coisas, assim, eu avalio, eu analiso. Eu percebo muito o que, que necessita de tratamento ali. Só que é muito mais fácil, Flávia, a gente dar um remédio. É muito mais fácil a gente dar um remédio do que a gente fazer todo um manejo. E eu acho isso muito triste, sabe? E essa questão de qualificação é você observar as pessoas. Sabe? Você observar quem está cuidando, como as pessoas funcionam, sabe? E aí tudo muda, tudo muda. Então, a gente ter essa consciência. E uma das minhas brigas hoje com muitos tutores é a seguinte, gente, vamos lá, tá? A medicina ela foi desenhada, é um sistema. Então nós temos especialistas, né? E eu recebo assim, Flávio, clientes que têm 5 veterinários. Tem o neurologista, tem o cardiologista, tem o oncologista, o nefrologista, o hematologista. Só que cada um dá um remédio para uma coisa. Nossa, E uma nenhum bomba. trata qual que é a base. Uhum. Eu descobri esses dias, cara, num post aleatório do Instagram, que o omeprazol dá dor de cabeça. Quantos animais, às vezes, que podem ter um desconforto comportamental e ser por causa do omeprazol que o veterinário prescreveu? E tu não percebe? E a gente precisa começar a ter um olhar mais crítico. Uhum. E a gente muda, sabe? Eu precisei ser muito corajosa, eu precisei. Como é que eu posso falar, gente? Força para falar hoje o que eu tô falando. Não é Até pouco fácil, tempo não, atrás viu? eu não tinha coragem. Não é fácil, porque assim, a gente dá a cara para bater, entendeu? É o tempo todo algum hater, é o tempo todo gente que não vai concordar. Eu também tenho essa dificuldade, acho que todo profissional que fala a verdade tem, mas para mim ainda é uma grande dificuldade, né, para gravar vídeo e fazer vídeo é bem cansativo para nós, né? Então o pessoal não imagina, né, como é cansativo fazer tudo isso e planejar um conteúdo que você vai falar e fazer uma maquiagem, gravar um vídeo, e parar seu tempo para fazer isso, para passar um conhecimento, para ajudar as pessoas. Tem que ter uma coragem, mas é uma coisa que a gente escuta muito quando está no caminho do autoconhecimento, né? Se eu não falar, quem vai falar? Porque a minha Exa- experiência precisa ser passada de alguma forma e eu preciso falar o que as pessoas precisam ouvir, não só o que elas não, querem ouvir, né? exatamente. O pessoal. Gente, não dá, porque assim, é um raciocínio. A gente começa a levantar dados. Vamos lá, se fala muito em artigos científicos, tá? Mais ou menos, eu acho, tá? Que eles usaram um número X aí. Em torno de eu acho que foi no estudo do Apoquel, foi mais ou menos uns 300 animais que foram estudados. Só que, gente, o estudo foi feito numa janela de tempo. E os animais têm condições diferentes, estilo de vida diferente, genética diferente. E aí foi desenhado sintomas, efeitos colaterais, benefícios e tal. Só que aí, isso foi curto prazo. O estudo científico, ele é algo de curto prazo. Por quê? Porque a indústria farmacêutica precisa estudar o medicamento para vender. Uhum. Porque senão eles. É que nem o congresso que eu falei da constelação. Deveria ser 20 anos. O medicamento ele deveria ser estudado em 20 anos. E aí sim você vai ter uma estrada para falar sobre isso. É, sim. E aí tu começa a multiplicar. E às vezes eu me pergunto, sabe, Flávia? Tem uma pergunta que eu me faço, que é a seguinte: se a gente hoje quebrasse, por exemplo, a indústria farmacêutica, onde a gente conseguiria o dinheiro? Fácil. Farmácias de manipulação, Uhum. fábricas de produtos naturais, fa indústrias de alimentação de verdade para os animais de verdade.
Porque tem muita hoje indústria de alimento aí que vende comida natural, que é uma ração natural, né? Não é uma alimentação carnívora Não, que é a igual ração base. vegana, né? Ai, que coisa mais absurda. Eu quero enlouquecer. Ai, gente, me dá até nos nervos. Eu não Alguém prescrevo, falar que tá dando comida vegana pro cachorro ou pro gato. Isso é uma maldade. É uma maldade. mas tu sabe, mas é que é tudo interesse, é muita manipulação. É uma Eu lavagem falo assim, cerebral, né, gente? Eu fico impressionada. A falta de eu usar os pego, neurônios que as pessoas têm. eu pego assim, Flávia, o que eu pego de tutores que eles estão como nutricionista e não resolve o problema do cachorro. Aí, tipo assim, já tá naquela coisa que a alimentação natural não funciona. Hum, E aí o próprio nutricionista prescrevendo a Apoquel, Librela, Citopoint, os remédios normais. Só que, gente, tem uma coisa errada. Se hum, você está fazendo uma coisa e não está resolvendo, algo não está certo. E a base é o intestino. O cão, aqui a gente vai falar de cão, basicamente, né? Mas o cão e o gato são carnívoros. é. Não é uma dieta. Cara, eu pego dieta de nutricionista veterinário com 80% de carboidrato. É, a maioria, a maioria. Ai, porque o intestino evoluiu, não sei o quê. Tá, Não, evoluiu gente, não tanto que os evoluiu. animais vivem doentes. Que evolução que é essa, porra? Ai, eu fico louco com esse assunto. Gente! Sabe? Tipo, que evolução, gente? A evolução tem que ser positiva. É. Eu vejo a minha evolução como uma evolução positiva. Uma pessoa que prescrevia medicamentos, não tinha resultados, teve burnout e saiu desse looping. Uhum, E hoje eu ajudo tutores. Tutores que viviam de 2 em 2 meses estavam na clínica veterinária. é. Faz um investimento em alimentação natural, faz um investimento em suplementos. Eu tenho um paciente, Flávia, que ele me marcou muito. Ele tá comigo ainda. Eu atendi ele em 2021. Ele tinha 2 anos de idade. Ele ia de 2 em 2 meses na clínica para fazer tratamento de broncopneumonia. Um cachorro. Um cachorro. Antibiótico e corticoide. Antibiótico, corticoide. E não melhorava. Uhum, E os tutores, tipo, chutaram o balde, cara. A gente não quer mais isso. Não é. dá pra te ver o teu cachorro mal. E aí eles tinham que levar na clínica pra fazer a aplicação no antibiótico, porque só podia aplicar, porque dele tinha questão gástrica. Tomava antibiótico oral, aumentava. Então tomava na clínica. Uhum, E aí eles me conheceram e a gente começou a fazer a modulação desse cachorro. Gente, ele não pegou mais bronquite. Ele não pegou mais pneumonia. uhum, A gente iniciou agora em abril um protocolo de prevenção de pneumonia para ele. Por quê? Porque aqui esfriou. sim. E isso também é algo que eu acho que é bom nós falarmos aqui, né? Como a gente até falou um pouquinho antes. É importante remédio, medicação é importante. Nós somos gratos, humanos, porque os medicamentos salvam vidas, vacinas também salvam vidas. A gente vai falar da vacina daqui a pouco. Mas ok, você começa dando remédio, começa tirando da crise, começa dando vacina, ok, mas não fique dando a longo prazo, porque o remédio não é um tratamento a longo prazo, é um paliativo. Até emocionalmente falando, até remédios controlados para questões psíquicas, emocionais, a gente começa a dar remédio para tirar ou o animal ou a pessoa da crise. E depois entra com o tratamento, que o tratamento vai mexer o quê? Toda a rotina da família multiespécies, no manejo desse animal, para poder tirar esse remédio, que foi o que você fez com esse cachorro. E aí, eventualmente, talvez ele precise voltar a tomar um remédio, talvez precise voltar a tomar, mas não vai ser esse o tratamento do animal, porque o remédio a longo prazo, gente, todo medicamento tem efeito colateral. É química pura no nosso organismo. Sobrecarrega o fígado, sobrecarrega a vesícula, né? E muitas, Sim, o rim, então muitas pessoas estão doentes hoje por fazer tratamento com remédio, achando que está se curando ou que está melhorando, mas na verdade só está piorando. E às vezes está piorando em coisas que não está nem vendo ainda, não está nem enxergando no próprio organismo. E para gatos isso é pior ainda, porque os gatos são extremamente sensíveis, né? O sistema renal do gato é muito delicado. Aí a gente sabe, né, os cristais de quartzo e tal, mas os gatos, eles principalmente têm que tomar muito cuidado, pessoal, com remédio, sabe?
tem os veterinários, contrate, vá no veterinário, mas procura sempre um veterinário mais integrativo, concomitante ao seu veterinário clínico geral. Porque esse outro veterinário vai te ajudar a manejar esse tratamento, a deixar um pouco mais natural, um pouco menos pesado para o animal, né? E quando eu acredito assim, Flávia, que a gente começa a cobrar uma mudança do sistema. Porque no momento que mais tutores ficarem inclinados aos tratamentos naturais, mais os veterinários vão se ver obrigados a se atualizar. É. Eu tenho muitos colegas, eles vêm e me perguntam, tá, mas como que tu faz com relação à vacina da Giardia que não é mais recomendada? Eu falei, eu converso com o tutor, eu invisto meu tempo explicando que ela não é mais recomendada. Em alguns casos é interessante, só que assim, eu estou disposta a conversar com o tutor, explicar. Muito bom sobre Isso! essa vacina, porque eu queria fazer uma pergunta sobre cães que frequentam creche para cachorro. Porque a giardia é um problemão nas creches, né, gente? Assim, nossa, um surto de giardia é algo terrível para você lidar na creche. Qual o protocolo que você usa para cães que frequentam daycare, que frequentam creche, por exemplo, que são cães que precisam muitas vezes tomar vacina, porque é um protocolo do espaço, né, da creche? Procura outra creche. Procura outra creche, faz uma adaptação nessa creche, cria outra alternativa. Vários pacientes meus, Flávia, infelizmente deixaram de frequentar a creche. Por quê? Justamente por isso, porque era obrigado a fazer a vacina. E daí, E aí, se você não puder fazer a vacina, qual o protocolo que você indica para prevenção de giardia? o que que eu gosto, tá? Eu gosto a base, gente, a alimentação. Então, alimentação carnívora. Hashtag me chame agenda consulta rápidas antes de resolver isso. Porque assim, gente, a giardia não é o problema. O problema é o intestino do seu cachorro que está doente. A giardia é um protozoário que Uhum. casualmente ele entrou em contato com o corpo dele e por ele estar com uma baixa imunidade intestinal, uma baixa acidez, inclusive o intestino também tem que ser ácido. Descobri isso recentemente. O Uhum. intestino, por estar muito básico, a giardia se multiplica. Aí a gente tem que fazer isso. Por exemplo, vinagre de maçã é uma opção interessante que já faz uma acidificação do estômago do intestino. Alho, tomilho, orégano, semente de abóbora. Então a gente tem muitas opções. Só que Uhum. a base mesmo. Por que que eu falo isso, gente? É experiência, tá? Já fazem aí quase 7 anos que eu tô nessa jornada e Uhum. a melhor resposta nos meus pacientes foi com alimentação carnívora. Eu tive. O que me marcou ano passado, Flávio, foi uma paciente que a tutora fez a consulta. Uma paciente de 14 anos, tá? Uma linguicinha. Uhum. Mal caminhava, com problema de coluna, hernia de disco, já estava na acupuntura, estava na alimentação natural, né? Só que a tutora não estava feliz. Fiz a consulta, aí eu sempre demoro. Agora eu tô demorando quase uma semana para passar tratamento nos meus pacientes, porque dá um trabalhinho fazer. E É. aí eu falei pra ela assim, olha, o melhor é comer carne. Daí ela disse assim, então a partir de hoje eu posso dar só carne pra minha cachorra? Eu falei, pode. Aí eu fiz um cálculo rápido ali pra ela de quanto ela dava por dia pra cachorra. Passei. 2 dias depois, Flávia, eu não tinha enviado pra ela prescrição de tratamento nenhum. 2 dias depois ela me mandou mensagem assim, parece que minha cachorra tá com 3 anos de idade, porque ela tá correndo, tá brincando, tá correndo. E eu, hã? Tipo, porque assim, meu Deus, só com a alimentação, né? Por quê? Porque a gente trabalha, quando a gente entra com uma alimentação carnívora, a gente muda toda a estrutura do estômago e do intestino. E ele começa a produzir dopamina, serotonina e ocitocina, que são neurotransmissores de bem-estar anti-inflamatórios. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? É sagrado, gente, porque o que vocês acabam, às vezes, gastando em remédio, se vocês corrigem o intestino do seu pet, é a base. Não, o pior é gastar com a ração especial carésimas, né? Saco de 1 quilo de uma ração que é medicinal, como está escrito lá no pacote, natural. E aí, às vezes, eu chego no cliente e olho a ração. Aí eu falo para o cliente, eu falo, mas você está pagando R$ 300 nesse saquinho? Com R$ 300 você compra vários quilos de carne e ossos para o seu cachorro comer na semana. Dá carne e osso para ele que ele vai melhorar. Não precisa comprar essa ração caríssima.
Mas é essa lavagem cerebral, né, que muitos profissionais sofrem na faculdade e não abrem a cabeça, né, para perceber que é muito mais fácil indicar uma alimentação mais E, natural do que uma ração desse valor, às vezes que a pessoa não tem e, nem dinheiro, às vezes para comprar. e olha que lindo que é o sistema, né, Flávia? Vamos voltar ao sistema? A Janaína tinha burnout. Eu não cheguei na época a tomar remédio, mas a classe veterinária no mundo é uma das que mais se suicidam. É, isso é verdade. Eu fui num E congresso aí, na USP que tratava sobre isso, e fiquei aí, chocada com os dados, assim, nem fazia nem e aí ideia. o que que acontece? Gente, eu vejo os colegas frustrados. Eu vejo uns troços assim absurdos. Só que aí eles não resolvem o problema do tutor, eles se cobram, eles são cobrados pelo tutor. Aí eles fazem o quê? Eles vão dar dinheiro para quem? Para a indústria farmacêutica. O Tomando um monte de sistema, remédio, né? ele é perfeito. E aí eu convido veterinários para vir para uma consultoria, que agora eu tô até com um projeto diferente já para o negócio que vai começar a sair em julho aí estruturado, mas eu convido veterinários para vir na mentoria, para fazer um processo de consultoria para entrar nesse mundo integrativo. Uhum. O pessoal não quer. O pessoal não tem coragem. E eu digo, gente, cara, começa. Eu dei o primeiro passo, sabe? E aí eu vejo assim, gente, o sistema é perfeito. Aí é veterinária com endometriose, é veterinário. O homem, eu não convivo muito com homem veterinário, então não tenho muita noção. Mas eu já vi veterinária com câncer de mama, veterinária com endometriose, veterinário que já fez 3, 4 cirurgias para tirar pedra na bexiga. Gente, isso tudo é psicossomático É. por causa do sistema. E ele é lindo. Ele é lindo para a indústria farmacêutica. Para quem quer ganhar Quanto que você dinheiro, né? Quanto que tu paga hoje num tratamento de quimioterapia? E não é o tratamento. O que as pessoas não enxergam que não é sobre dinheiro. Teve uma paciente que a tutora ela me procurou como a última opção. Eu nunca esqueço que ela chegou para mim e ela disse assim: eu tô agendando a consulta contigo porque eu não quero fazer eutanásia no meu cachorro. Porque todos os veterinários falam que não tem mais o que fazer e eu não quero fazer quimioterapia. Isso foi em outubro de 2023. A gente tá em julho de 2025 e o cachorro tá dando trabalho. Esses dias ele destruiu a casa. Só que aí muitos tutores, eles acabam optando pela quimioterapia. O cachorro desenvolve uma doença renal crônica, aí tem o nefrologista. Hum, O cachorro tem vômito, anemia, aí tem o hematologista, tem o gastro. é. Só que, assim, dá certo, dá. Só que a gente tem que ter esse time, sabe, Flávia? Eu acho, é assim, ó, eu sempre falo, gente, quando os tratamentos naturais falharem, aí a gente usa os químicos. E a gente prepara. Eu tive uma paciente que eu perdi ela faz, eu acho que uns 6, 7 meses de síndrome paraneoplásica. Uhum. Só que eu dei uma sobrevida para ela de 1 ano e meio. Ela era uma cachorra, Flávia, que ela tinha metástase de tumor de mama em linfonodo. Nossa. 1 ano e meio de sobrevida, sem quimioterapia. Só que aí vem uma coisa que é muito difícil. A tutora se ajudou. A tutora mudou os hábitos, mudou o estilo de vida, mudou a energia da casa. Uhum. A gente fez tratamentos na cachorra energético, fez tratamentos na casa, fez tratamentos na tutora. É. Esse cachorro também que eu te falei que ele tá tocando terror, a tutora mudou. A tutora faz pilates 3 vezes na semana, mudou a alimentação, mudou o estilo de vida. Os tutores que não mudam, é batatinha. O paciente não responde. Gente, é experiência. É. Eu tenho vários pacientes que os tratamentos naturais não deram certo. Eles não deram certo por quê? Porque o tutor não mudou. E tem uma coisa também, né? O tratamento natural, geralmente nós temos tem que ter uma disciplina também para dar, né? O floral, a homeopatia principalmente, que são vibracionais, então tem que dar lá 3, 4 vezes por dia para o animal entrar em contato com aquela medicação. Não são, às vezes, medicamentos tão simples quanto um alopático que você dá 1, 2 vezes por dia lá no meio da carne do cachorro. Às vezes também as pessoas não aderem aos tratamentos naturais porque acham muito difícil, mas na verdade, a longo prazo, não é difícil, porque é só você inserir isso na rotina do cachorro.
Mas é Então que a você pega gente a tem que, ração, você põe, deixa o vidrinho em cima do pacote da ração, ou você deixa do lado da comida do cachorro, que você vai lembrar de dar o remédio. mas é que a gente tem que ver, Flávia, em que time que a gente quer jogar. A gente tem que parar de querer as coisas imediatas. A gente é extremamente. A gente vive numa realidade, inclusive eu ando bastante ansiosa, mas a gente está muito ansioso, a gente está muito no futuro, futuro, futuro. Gente, vivam o agora. Estejam presentes no agora. Só que aí eu acho engraçado, sabe, que as pessoas elas vivem no futuro, só que elas não estão dispostas a pegar a bula do medicamento para ver o que, que vai causar no meu animal de estimação a longo prazo. Como é que estão aqueles cachorros que fizeram os tratamentos dos estudos científicos? Reclame aqui, gente. Eu fiz um post esses dias de reclame aqui. Antes de dar um remédio, vai no reclame aqui. Dá uma olhadinha. Precisa olhar, gente, o bolo de... Nossa, ler a bula de remédio Gente, é essencial, tanto nós quanto para os cachorros. a gente estava falando do fígado e do rim. Cara, já tem vários estudos mostrando que o paracetamol dá insuficiência hepática. E aí as pessoas preferem não investir numa massagem, numa acupuntura, numa alimentação, em pilates, para depois estarem na fila de transplante para fígado. E a acupuntura, Parabéns. né? A acupuntura é uma medicina que já existe há mais de 5.000 anos, aliás. Eu fico também assim, surpresa, que tem gente que fala, eu não acredito, a acupuntura, desculpa, mas não, você não precisa acreditar, entendeu? Ela existe há mais de 5.000 anos, em registros falando sobre isso. É histórico. A E se você não homeopatia também. acredita, vai fazer a acupuntura que você vai ver o resultado. Para mim, a acupuntura assim me salva. É surreal o efeito que tem a acupuntura. E nos cães, gente, é surreal o efeito da acupuntura nos animais. É Mas tu sabe, incrível. eu tive uma situação, Flávia, de uma cliente com muita dor, tá? E aí eu indiquei pra ela, ela é daqui de Caxias do Sul, eu indiquei a minha massagista. E ela disse assim: ah, mas eu já fui massagista e não funciona. Eu falei assim: tu vai agendar 3 sessões de massagem com ela na semana, tipo segunda, quarta e sexta. 3 sessões. Tu vai fazer massagem, tu vai fazer as 3 sessões de massagem. Se ela não resolver o teu problema, eu te pago as massagens. Resultado. Na primeira sessão, era uma outro tipo de massagista. Ela já tinha melhorado. Segunda sessão, ela era outra pessoa. E senta. Ela disse assim: Meu Deus, o que foi isso? E aí a minha massagista, ela pede pra mim assim, como eu tenho uma experiência, eu acabo passo para as pessoas o meu conhecimento. Ela disse: Jana, o que que tu acha que eu faço com essa cliente agora? Eu falei: eu acho que tu faz. A gente tá no frio. Tu faz mais umas 2 semanas com 3 vezes na semana massagem, porque ela tá muito inflamada. E aí tu passa para 2 vezes na semana e vai se passando. Hoje ela tá fazendo massagem de 15 em 15 dias e tá legal. E a mesma coisa com a acupuntura. Quando eu atendia presencial, eu tinha pacientes que eu fazia acupuntura diariamente. Porque o nível de dor era extremamente alto. E detalhe, na minha pós-graduação falaram que não precisava, que uma vez por semana tava bom. Não, a acupuntura eu amo a acupuntura para mim e eu sempre indico para os cachorros. E aí eu vejo muitas vezes o cliente pagando, comprando colágeno para o cachorro, condroitina, pagando caríssimo nesses suplementos para o cachorro. Faz acupuntura antes. Flávia, o pior não é nem isso. Sabe o que é o pior? É os tutores que investem um valor bem considerável em roupinha, sapatinho. Ah, aí. E aí, quando precisa investir em algo que realmente é necessário, Mas essa é a sem noçãozice, né? Que você deve passar muito, e eu acho que outros profissionais que estão aqui assistindo essa live também, que é aquele cliente que paga não sei quantos mil do cachorro e vem pedir desconto na nossa consulta. Se você, cliente, está assistindo essa live, já sabe, não faça isso comigo, por favor, porque eu não vou dar desconto. Tipo, não, e aí tu faz que nem eu. Quanto mais as pessoas reclamam do preço, mais eu aumento o preço do isso atendimento. é uma sem noçãozice do humano em geral, que acontece sempre, né?
Eu Mas queria falar com você sobre vacina, porque isso tem sido uma questão também muito grande para as pessoas com relação às vacinas. Você acha que os cães, vamos falar dos cachorros, né? Qual é o seu protocolo no caso da vacina V8, V10, V12, que são essas doenças então, contaminantes, né? eu basicamente hoje eu trabalho com a V8, né? Não faço, Uhum, não atendo mais presencial, então não aplico. Mas eu tenho, depende o tutor, depende o estilo de vida do pet, tá? uhum, Por quê? Porque eu tenho tutores que eles são muito medrosos. Vamos lá, a gente tem a V8 que ela pega cinomose, parvo, hepatite canina, pega. Ai, gente, eu não vou lembrar toda a composição da vacina, né? Aí a gente tem o VaxiCheck, que é o exame de titulação para a gente saber se tem os anticorpos ali. Só uhum, que ele tem apenas de três micro-organismos: cinomose, parvo e hepatite, eu acho, tá? uhum, O que que acontece? Aí o tutor tem medo, porque tem mais cinco cepas que ele não tem certeza se o cachorro está imunizado. uhum, E aí ele conversa muito comigo. O meu protocolo é o quê? Eu vacino e tenho uma homeopatia, um protocolo homeopático que eu uso 15 dias antes da vacina e até 15 dias depois para fazer a detoxificação. Tem uhum, esse tutor. Tem um outro tutor que ele é mais doidinho do que eu, assim. Tipo assim, ele entende que o cachorro é capaz de ter uma imunidade. uhum. E aí ele disse, não, se existem estudos hoje, o pessoal fala que a vacina dura 3 a 5 anos, eu vou vacinar de 3 em 3 anos. Tá. E ele não faz o VaxiCheck. Só que é um cachorro que vive em um outro ambiente, né? Não tem muito contato com animais de bairro. Então, tudo isso, Flávia, a gente precisa levar em consideração. Uhum. Né? Não é simplesmente assim, não vou vacinar meu cachorro mais. Não, não é assim que funciona a vida, não é assim que a banda toca. A vacina da raiva no Brasil ela é obrigatória, então tem que ser todo ano. E aí a V8 vai ter o tutor que vai fazer o teste, vai fazer o VaxiCheck, que é a titulação ali, deu certo, tá bom, não vacina. No outro ano, em vez de vacinar, faz o VaxiCheck de novo. E dá para fazer essa titulação para giardia também. Dá para fazer, daí teria que fazer um exame de fezes, Uhum. pra gente ver. É. Mas faz muito tempo, Flávia, que eu nem não faço vacina de giardia. Tinha uma paciente até que depois do tutor, por eu ir para medicina integrativa, ele me demitiu, como muitos tutores, acontece, né? A gente fazia nessa cachorrinha vacina da giardia porque realmente ajudava nos episódios de fezes moles, né? Então tinha essa situação. Tá. Aqui, Porém, eu não sei aí, né, como é, mas aqui em São Paulo a giardia é um grande problema. Nossa, é muito assim, é recorrente nos condomínios, aqui mesmo no meu condomínio, nas creches, no parque, é uma coisa assim. é que não é feito, Flávia, o manejo adequado, sabe? A gente tem a questão da água contaminada também. Então, muitos animais eles tomam água de torneira. Eu acho que foi na Inglaterra que teve um surto de ai meu Deus, fugiu o nome. De criptos, ai Jesus, socorro, fugiu. Mas é um protozoário intestinal tipo giardia, né? Estava na Uhum. água. Foi um Nossa. surto. Então, assim, o surto de giardia, muitas vezes, está relacionado à água contaminada. Ah, Então, faz sentido. tutor, você que está assistindo essa live, comece a dar água filtrada para o seu animal de estimação, ou um filtro de qualidade, por favor. E sendo isso impossível, você, por gentileza, comece a filtrar a sua água e a água do seu animal de estimação. Nossa, faz muito sentido isso, porque aqui em São Paulo, né, mesmo eu moro na capital, a água é podre. Claro, porque a gente está numa grande cidade urbana, né, uma metrópole com muito Flávia, esgoto, faz sentido. Flávia, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho, pra mim, tá? Gente, pelo amor de Deus, essa é a minha verdade, tá? O problema não é a giardia. O problema não é a parvo. O problema não é a sinomose. O problema não é a gripe. O problema é o paciente, gente. Eu vou te dar. Eu acho que até falei em live isso, tá? Em stories, com certeza. Faz mês passado, meu marido foi assistir jogo de futebol e ele chegou em casa e disse assim: Eu acho que eu vou gripar. Eu falei assim: se tu gripar, eu vou tirar esse vírus de chinelo de Havaianas de você. Aí eu peguei a homeopatia que eu tenho aqui pra ele, de gripe,
misturei, disse, tu toma isso aqui. No outro dia ele acordou super bem. Só que assim, lá atrás ele tomava o Naldecon, que é pra gripe, né? Ele tomava. Só que o Naldecon, se eu não me engano, tem paracetamol. E prejudica o fígado e o rim. E eu falei pro meu marido, eu não quero cuidar de um homem que tem insuficiência renal e hepática. Se tu pode prevenir. Né? Então, assim, essa questão. Gente, chá de anis. Anis é um ótimo antiviral. Alho. Chá de limão, alho e mel. Eu acho que tem até receita. Tem uma receita no meu perfil que tu pode mandar para quem tem giardia recorrente. Porque o limão ele acidifica, o mel ele é antioxidante e o alho ele tem uma ótima ação antiviral. Ótimo. Gente, é imunidade. É imunidade. O problema das doenças não são as doenças, o problema é o paciente. E a alimentação é muito importante, né? Eu mesma, quando eu começo a me sentir, às vezes a gente está trabalhando muito, né? Fica comendo pouco ou comendo menos do que deveria. Ou comendo besteira, às vezes mesmo, né? Eu começo a sentir fraqueza, já me senti mal, eu já começo a comer bem, já pego arroz, feijão, carne, já começo a comer salada, a comida, ela é nosso remédio. A comida é nossa medicação, como Hipócrates dizia lá atrás, porque Amiga, realmente, para nós e para os pets, né? A alimentação amiga, é dia tudo na corrido, nossa vida. dia corrido, marmitinha fit, É. ovo. Cozia 4, 5 ovos ali. Cara, em vez de se sentir fraca, ali, a menina come ovo. Eu faço jejum intermitente, então eu só como. Eu criei meu horário, meu jeito de funcionar. Eu como só de noite. Então, minha única refeição é de noite. E aí, a gente tem essa consciência, sabe? Então, as vacinas, a gente tem que entender o paciente, tem que entender a situação, a região onde ele mora, né? E outra coisa, a gente tem a questão da vacina da gripe, tá? Que ela é opcional. É, Eu não recomendo. Eu não recomendo. Para mim, assim, é polivacina da raiva e aí eu vou avaliando cada caso. Da raiva é obrigatório para todos os meus pacientes e a polio eu vou avaliando situação para situação. a vacina da gripe eu também acho muito, assim, não funciona, né? Eu até acho, Flávia, que ela funciona. O problema é, sabe o quê? É esse sistema que ele foi sendo desenhado, sabe? Eu tava até conversando com uma cliente minha esses dias, que a gente tem muita questão ali de cachorros de ONG, essas questões de protetor e tal. Só que até hoje ninguém quis solucionar isso. Por quê? Porque mantém as pessoas aprisionadas num trauma e num drama, as pessoas não enxergam. As pessoas não têm tempo para questionar a política. As pessoas não têm tempo para questionar as coisas, né? E então, assim, eu vejo muito isso e é esse sistema que foi desenhado. O Rockefeller desenhou um sistema perfeito. As pessoas, elas não têm uma... Eu descobri faz umas 3 semanas a pirâmide de Maslow, que é as necessidades das pessoas. E eles querem que as pessoas fiquem aprisionadas na base. Gente, o cachorro de vocês que tem dermatite atópica, ele não tem que ser refém de um medicamento a vida toda. É absurdo que eu vejo às vezes os tutores chegando para mim. Eu fico, sabe o que que eu fico chateada, Flávia? Eu gosto de usar muito bem o dinheiro do tutor, que eu falo que são investimentos. E aí, sempre quando eu atendo um paciente atópico, eu peço para ele manipular tipo 100 ml do shampoo. Por quê? Vai ficar mais caro do que fazer 500, vai. Só que se não funcionar, a gente tiver que botar fora, É. vai ser mais barato. Aí tu vai lá, tu paga R$ 300 no shampoo, não resolveu. Foi. Aí tu volta na revisão com o dermato, tu paga a revisão. Aí troca o shampoo, não funcionou. Gente, nessa brincadeira eu já vi tutor gastar R$ 5.000 no mês. E com R$ 5.000 dá pra fazer consulta comigo, fazer um mês de alimentação carnívora, uma boa suplementação e ainda tu vai ter uma folga financeira. E onde você investe, por isso que é importante, né, pessoal? Contratar profissionais experientes, e honestos, né? Modéstia à parte, como nós aqui, nós dois somos, que inclusive vão te ajudar a economizar muito dinheiro.
Nossa, assim, todo dia eu atendo pessoas que gastaram um dinheirão comprando coisas de adestramento que nunca vão usar. Por exemplo, o Pip Dog, aqueles negócios lá. Todo dia, Gente, não gente, resolvem. todo dia. Eu fico impressionada, assim, que eu falo, como que a empresa consegue vender esse negócio que não funciona com ninguém, mas tá sempre vendendo? Tipo, Mas é então, manipulação, é é controle, muito sabe, Flávia? impressionante, assim, é muito, né? É um investimento, Aposta. gente. A consultoria com o profissional é um investimento, inclusive para você gastar menos para resolver o seu problema. Eu tenho, Menos. eu tenho uma tutora que ela começou comigo em 2021. E aí o gato dela tem felve. Ela tinha feito os investimentos, ela é muito organizada financeiramente. Então ela tinha tudo anotado que ela já tinha gasto com o gato. E ela disse assim: eu vou ficar. Ela chegou assim pra mim, ela disse assim: eu vou ficar um ano contigo. Eu vou fazer um comparativo do que eu gastei com de X a X e eu vou ficar contigo um ano. Porque tu fala que tá mais barato. Eu quero ver. Resultado: ela teve uma economia de quase 50%. Nossa, que ótimo. Então, assim, a gente tem. Claro que não é todos os casos, porque tem pacientes meus que geram um ticket do tutor ali legal, né? Porém, eu acredito, gente, uma diária hoje. Eu vi esses dias numa clínica um paciente que ele ficou 43 dias internado. Mais ou menos 150. Ai, eu não tenho calculador aqui perto. Deixa eu tentar. Tá, que seja R$ 100 a diária. 43 é R$ 4.300, gente. Só Só de diária. internação. Fora exames, fora todo o tratamento. Soro, remédio. E quando eu olhei a doença, eu chorei. Porque ele teria no máximo ficado 15 dias ali internado. Com a minha experiência que eu tenho de situações semelhantes. É, 15 dias. Teria sido R$ 1.500. é. Então, assim, gente, a doença, ela é extremamente cara. E tem uma outra coisa também, Flávia, que eu falo que as pessoas não se dão conta. É muito ambientalista aí, preocupado com camada de ozônio, preocupado com o desmatamento da Amazônia, e vive entupindo os cachorros de antibiótico, corticoide. Quando eles fazem xixi e cocô na rua, pra onde vai esses remédios? É. Isso está Sabe? todo interligado, né? Eu fiz gestão ambiental, né? Eu sou bem ambientalista, mas graças a Deus, depois de estudar muito, eu saí dessa agenda aí, que é uma agenda que faz essa lavagem na mente das pessoas com relação ao meio ambiente De quem que é também, a agenda? pela De qual eu quem também será já que fui, já criou? sofri, já, porque eu já fui assim no passado, então eu sei como é. Quem será Então, que criou essa quem agenda? será, né? Então, a relação do meio ambiente é também seríssima, né? Por exemplo, tem vários estudos, né, que mostram, estudos reais, esses, né? A infertilidade de homens, principalmente, de uns anos para cá, Por causa dos anticoncepcionais. relacionadas com remédio na água que nós bebemos, que nós usamos para fazer nossos alimentos, principalmente com relação a anticoncepcionais que as mulheres tomam. Porque são hormônios que causam infertilidade também nos homens, também nas mulheres. Mas os homens Exatamente. principalmente sofrem, têm sofrido muito essa questão da infertilidade, que afeta a taxa de natalidade. Então, olha como é uma discussão que a gente vai ficar aqui, pode poder ficar horas falando sobre isso, mas a medicação que nós tomamos em excesso, que o nosso cachorro, o gato, toma, vai para o esgoto também. E Flávia, a gente tem um outro problema, tá? Resistência antibacteriana. Ah, é Resistência de verdade. antibiótico. Exato, tem a resistência. Quantos animais chegam para mim com super resistência, gente? E essa super resistência passa para os tutores, tá? Então, vocês que adoram dar antibiótico para os pets, tutores e veterinários, repensem isso. Eu tive uma situação com gato, rinotraqueite recorrente, e Uhum. a tutora tinha pego pneumonia, bactéria super resistente a antibiótico. Ixi. Culpa de quem? Do gato. Não, a culpa não era do gato. Por quê? Porque sempre foi tratado com antibiótico e nunca foi feito cultura e antibiograma para saber a resistência. Nossa. Era a mesma bactéria, mesma resistência nos antimicrobianos. Aquilo, assim, gente, me doeu na alma, porque isso é um assunto muito sério.
É Uma muito bom. cliente minha, ela tem cistite recorrente. Ela hoje tem super resistência. Ela disse assim, Jane, eu vou precisar internar no hospital para tomar antibiótico. Eu falei, ah, não. Não tá com febre, né? Teus exames não tão ruins. Tu vai consultar com essa médica que eu vou te passar. Tu vai fazer esse tratamento. Tu vai fazer o tratamento com ela. Porque se tu for pro hospital, tu pode pegar um outro problema, porque ela é toda inflamada, obesa, pré-diabética, enfim. Tu vai pegar um outro problema. E a gente não quer isso. E aí eu entrei em contato com essa minha parceira, pedi assim uma consulta de urgência, emergência. Resolveu. Não precisou ir pro hospital, não precisou Ai, fazer o super antibiótico. Então, assim, gente, a questão ela é extremamente séria. Eu realmente, assim, Flávia, eu me assusto porque a inconsequência de você usar remédios é muito grande. E você que defende as abelhas também, meu amigo, você também, se usa muito medicamento, você tá matando as abelhas, meu bem. Quem que produziu os agrotóxicos que matou as abelhas? Adivinha? Rockefeller. Tu tá doida? Não tô não, porque tem uma pastinha no Instagram só de conteúdo falando sobre isso. No meu arquivo salvo. Mando pra vocês ali, ó. A pessoal, gente, é, a gente está se matando todos os dias. Gente, a gente tá caminhando pra extinção. E com certeza não vai ser uma guerra, uma bomba nuclear que eles vão soltar que vai matar nós. Nem se preocupa. a humanidade está se matando aos poucos, né? Em doses homeopáticas. Dá E vontade. a gente precisa mudar isso. Porque eu tô assim, realmente, Flávia, me irrita as pessoas. Eu sou vegano, remédio cachorro. Eu sou. Não dá, não dá. Não, Não, não deem ração. De novo, gente, não dê ração vegana para os seus bichos. E se você conhecer alguém que faz isso, alerta essa pessoa. Fala que o que ela está fazendo é maus tratos. E quem vendeu isso para ela é uma pessoa desonesta, que devia ser mas presa. Flávia, tem veterinário que prescreve dieta vegana? Então, quem faz isso é uma pessoa desonesta que deveria estar presa, porque é uma pessoa que está vendendo algo que vai fazer mal, que vai matar esse animal. Que os cães e os gatos são carnívoros estritos, que por um acaso e oportunismo comem outras coisas. Principalmente os cachorros, porque eles são carniceiros, eles comem qualquer coisa, inclusive objetos. O gato é mais grave ainda. Então, isso é uma das coisas importantes dessa E live tu, que nós falamos. E sobre vacinação, né? Tentem o máximo, né? Conversar com o veterinário e conversar com veterinários integrativos como a doutora Janaína para diminuir é, as doses, né? e a questão que tu falou dos objetos, Flávia, é muito interessante, tá? Porque os cães, eles comem os objetos muitas vezes para corrigir deficiência nutricional. É. Eu tenho muitos pacientes que eles viviam querendo roer o reboco de parede. É, Mudou a muito, alimentação, entrou com a suplementação, zerou. E passou por esses vários dias mesmo comportamentalistas. uma cliente entrou em contato comigo aqui no Instagram perguntando, porque ela queria tratar a coprofagia, né? E aí eu tenho um livro, né, sobre coprofagia bem interessante, onde eu falo também das terapias e falo dessa questão do veterinário com alimentação natural para tratamento de coprofagia. E eu falei isso para ela, que foi uma veterinária que me indicou para ela. Eu falei, você já conversou com a doutora, né, tal, do veterinário que indicou sobre a alimentação? Ah, mas tem que mudar a alimentação. A É a veterinária base, gente. precisa mudar para tratar a coprofagia. Precisa, gente, precisa mudar a alimentação. É a base da coprofagia. Né? Muitos cachorros, claro, né? Tem cachorros que comem por hábito, porque viu a mãe comendo, aí come, acha que é legal. É legal porque eles Porque são foi cachorros, punido. coisa. Foi punido, aí come para ninguém ver que ele fez cocô. Tem razões, sim, comportamentais. Mas geralmente tem também nutricional envolvido. E só de mudar, mesmo que seja temporariamente a alimentação, já vai ajudar bastante na a diminuição da coprofagia e até a cura, o tratamento e a cura dessa questão, né? Que tem alguns cães que comem cocô assim a vida inteira. E é algo que é muito ruim na rotina, principalmente, né? Atrapalha bastante a rotina das pessoas que convivem com o animal dentro de casa ou que sobem na cama.
no sofá. O cachorro que acabou de comer o cocô. Mas tem alguma informação ali atrás. E a gente tem Não, que sempre identificar. tem. Então, tem o comportamental e tem que tratar a alimentação. Então, sempre tenham, né, essa visão de contratar profissionais. O quanto mais holístico for o profissional, quanto mais mente aberta e integrativo, melhor para vocês. Para você, né, como cliente, como tutor, como dono de cachorro. Né? Tenta contratar sempre profissionais que tenham uma visão mais ampliada, que tenham uma experiência de várias linhas, tanto dentro da veterinária, como na minha área de adestramento, né? Tentem não focar em profissionais muito polarizados ou que são mente fechada naquela técnica, por exemplo. Porque nem sempre uma técnica vai funcionar para todos os cachorros e para todas as famílias multiespécies. E nem sempre um tratamento holístico, integrativo, que um terapeuta indicou, vai funcionar para todas as famílias multiespécies. E nem sempre também o profissional tem uma experiência adequada para tratar a questão, né, que ele está apresentando ali de forma mais natural. Então, Flávia, é tudo extremamente complexo, gente. As coisas, elas não são entrou ali. complexo. É muito mais fundo do que a gente pensa, às vezes, não é só, vou só ali no veterinário, dou um remédio pro meu cachorro, tá bom já. Não. Não, exatamente. Né? É isso, gente. Dúvidas, deixem nos comentários, me chame no direct, né? É, E, a gente, gente vai salvo. Espero que agora, quando eu finalizar, salve o vídeo, que aí eu vou postar aqui no meu Insta, daí eu vou compartilhar para a Janaina postar no Insta claro. dela e eu vou postar no YouTube, porque aí lá dá para vocês acelerarem se quiserem assistir o vídeo mais rápido. E deixem dúvidas aqui nos comentários. Se quiser tirar novas dúvidas também, a gente volta a fazer outra live. E eu agradeço muito quem esteve aqui assistindo ao vivo, quem vai assistir depois, e eu agradeço imensamente, doutora Janaína. Muito Eu que obrigada agradeço, Flávio, o por sua convite. contribuição. Obrigada a todos. E tem uma frase que eu uso muito, que é: o seu pet é único. Ele tem um DNA único. Qual o motivo dele usar um tratamento tão generalizado? Reflitam sobre isso. Muito bom, muito bom. Fechando Obrigada. com chave de ouro. Beijo. Beijo, até. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.